Um bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Quero ler com você em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Desde antemão quero dizer que eu lerei em 3 versões diferentes das Sagradas Escrituras. Primeiramente quero ler na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Aqui diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, ponto e vírgula. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Também quero ler na versão King James. É uma versão de tradução bastante antiga, né? Traduzida para o rei Tiago. E então nesta versão, a mesma passagem de Gênesis 3, versos 14 e 15 diz assim: E o Senhor Deus disse à serpente: Porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, lidas as Escrituras na versão King James, vamos ler agora nesta terceira e última versão aqui, a Bíblia Sagrada, 47ª edição. Essa aqui é uma edição católica. Aqui está escrito: tradução dos originais mediante a versão dos monges de Marais de Sous, Bélgica, pelo Centro Bíblico Católico. E se você desejar também, depois você pode acessar esse material. Tem essa aparência aqui, né? Essa última Bíblia que estou lendo. Bem, Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim. Só um momentinho, deixa eu localizar aqui. É porque os versículos ficam no meio do texto, né? Certo. Então, Gênesis 3, verso 14, a seguir. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque tu fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Agora verso 15. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Vamos orar nesse instante. Deus bendito, Deus de infinita graça, temos aqui 3 versões das Sagradas Escrituras, ó Deus, versando sobre o mesmo assunto, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, não nos deixe interpretar, não nos deixe colocar nossa ideia ou nossas ideias sobre nada, Senhor, mas receber a Tua palavra tal como o Senhor a tem revelado, Senhor, para nós. E, ó Deus, a partir dos textos bíblicos, ó Pai, partiremos agora, Senhor, nesta tremenda empreitada, Senhor, mas também prazerosa, Senhor, de estar manifestando a luz da Tua palavra, Senhor, perante os humanos nossos semelhantes. Que o Senhor ajude cada um, Senhor, a tomar a sua porção e ser abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, precioso, preciosa, você que parou um pouco do seu tempo para assistir esse vídeo, fique até o final, será bastante curto, tá? Procurarei resumir bastante aqui, mas compartilhar com você
estas graciosas escrituras, tanto as que têm sido lidas, quanto algumas que eu ainda lerei, mas dentro desse tempo que o Senhor nos concede, quero então discorrer um pouco sobre esse assunto da semente nas Sagradas Escrituras. Claro que contempla a semente da serpente, também a semente da mulher. E sabemos que a fêmea em si não tem semente, mas o ventre da fêmea é um terreno fértil, onde é fertilizada a semente que passa através dela, que vem do macho. Não estarei entrando em debates filosóficos, física, metafísica e gnosticismo e nada dessas coisas. Tudo bem que isso tem seu lugar, né, para quem tem tempo e gosto por isso, tudo bem, nada contra você estudar. Eu também, se eu tiver tempo, eu gosto de estudar também. Mas, pelas Sagradas Escrituras, o objetivo deste vídeo é mostrar que a semente da serpente é uma doutrina 100% escriturística. E, não obstante, vários pregadores têm passado por esse texto, mas eu encontrei uma manifestação especial no servo de Deus, no profeta que Deus enviou nesses últimos dias, conhecido entre os humanos por William Marion Branham. Não sou um branista, tá? Eu sou um cristão, quero que você saiba disso. Mas ele tem corajosamente exposto este assunto, onde muitos têm se acovardado, têm até visto isso, mas têm se acovardado, não têm falado sobre o assunto. E se alguém está inseguro sobre um assunto, é melhor que não fale mesmo, porque vai cometer tolices, né? E não estou aqui para atacar nem para defender pontos de vista de ninguém, mas para trazer à luz o que as Sagradas Escrituras dizem sobre semente. Bem, então um discute, semente de árvore, é árvore literal, essa que tem madeira, lenho, folha e tronco e tal. Outro, não, é semente, é humana, é animal. Bem, nós sabemos que misturar sementes, cruzar animal com ser humano, tem sido impossível. E quando você começa desde o ser mais baixo, os unicelulares, protozoários, as amebas, e você começa... Eu não creio na evolução de Charles Darwin, mas eu creio na evolução de Deus. Deus criou espécies, cada vez uma espécie mais perfeita que a outra, e todas essas espécies criadas por Deus têm o seu nível sanguíneo, o seu nível de material genético com um grau a mais de perfeição do que o anterior. E encontramos na cadeia, na cadeia evolutiva da criação, da própria criação, que isso chega até um animal bastante esperto, que é o chimpanzé. Mas entre o chimpanzé e o homem há uma lacuna. E é bem nessa lacuna que está aqui a questão do elo perdido. Então, tenho testemunhado isso e eu fiquei maravilhado quando fazia aulas na época de universitário e vi que era impossível o cruzamento genético entre os animais e o ser humano. Mas quando a própria ciência chegou ali e admitiu, chegou até aqui, naquele animal mais esperto, aquele animal com muita aproximação do ser humano, mas que dele para um ser humano ainda se tinha uma vaga gigantesca. E ali estava e está a impossibilidade de mistura genética entre os animais e o ser humano. Certo, mas nessa vaga, nessa lacuna que pula para o ser humano, que é o ser mais perfeito, e indo na descrição escriturística, que a serpente era o animal mais astuto, mais esperto, e eu busquei assiduamente o significado de astuto, de sutil. Então é aquele que raciocina, que pode elaborar, que pode planejar, que pode ponderar, e assim sucessivamente. E também, é claro, que juntando isso, o profeta de Deus expõe esse assunto com a maestria não dele, mas do Espírito Santo. E agora aqui quero me ater exclusivamente nas Sagradas Escrituras e ver junto com você, não posso deixar de dizer isso aqui, que semente vem da palavra sêmen. E eu tive o cuidado de pegar, e você faça isso por você mesmo, porque eu não tenho tempo nesse vídeo tão curto, mas vá no Google e pesquisa sêmen. E você vai ver que sêmen é a palavra que antecede a palavra semente. E você vai encontrar que é também o mesmo que esperma. E você examina no grego, no latim, ou simplesmente o Google vai te direcionar, e você verá que da palavra sêmen vem a palavra semente. E a mulher não tem esse tipo de semente. Então, quando a Bíblia fala semente da mulher, é um sêmen ou semente
que passou pelo seu ventre. E encontramos isso no caso de Rebeca, que a Bíblia promete que a tua semente, né, há de possuir as portas dos teus inimigos, dos teus opositores. E assim então encontramos essa linhagem de semente. Inclusive derivados, palavras que são derivadas de sêmen, de semente, é a palavra seminário. Então um seminário vem da palavra sêmen ou semente, ou seja, uma linhagem que é disseminada através de seminários. Não estou condenando seminários. O seminário feito no sentido correto é uma coisa boa. Mas para você ver que é uma linhagem, é uma posteridade. Também quando você examina no direito de família, no direito hereditário, você vai examinar que um herdeiro, ele possui a chamada vocação hereditária. Então, para legitimar, para estar legítimo, como legítimo herdeiro, ele tem que estar dentro de uma certa linhagem hereditária. Então, nós vemos que há sim linhagens sobre a face da terra. Vamos agora percorrer um pouco aqui nas Sagradas Escrituras. Eu já li Gênesis 3, versos 14 e 15, e você viu que eu li 3 versões diferentes. Na versão esta última que eu li, a versão de tradução católica, no lugar aqui de falar semente, a tradução está chamando de descendência. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus colocando inimizade, aqui inclusive não falou inimizade, falou ódio. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, nessa tradução chamou semente de descendência. Então, descendência é posteridade, e assim sucessivamente. E quando o profeta de Deus, o irmão Brana, no seu sermão, A Semente da Serpente, ele fala daqueles ossos que são encontrados em escavações, ossos com formato de ossos humanos. Não fala de ossos de dinossauros, outras coisas assim. Não é disso que ele está tratando. Mas ossos que pressupõem esqueletos humanos, com formato humano. E que tinha aí até seus 3 metros de altura e assim sucessivamente. Isso não é de se estranhar. Encontramos os gigantes. Os gigantes foram a realidade. E nos dias de Davi tinha o gigante Golias e outros gigantes. Eu não tenho tempo de entrar nessa área dos gigantes. E tanto nas Sagradas Escrituras, quanto na arqueologia, na ciência arqueológica, você vai encontrar sim. E que existe vestígios de ancestrais gigantescos. Agora, seja isso por melhoramento genético, né, que seria fruto da engenharia genética, hoje está muito em voga isto, para produzir animais robustos, precoces e assim sucessivamente, né, no campo da engenharia genética, mas eu não vou também entrar nesta área, não é a minha seara. Vamos aqui para as Escrituras, só estou te mostrando que há sim, eu lembro aqui do fumus boni iure, esse termo que é bastante invocado no direito, onde há fumaça, há fogo. Então, se há esses ossos, não podemos fugir, se há esses vestígios de grandes ancestrais, então tudo isso tem que ter uma explicação, isso tem que ter uma gênese, tem que ter um princípio para essas coisas. Mas também fica assim para uma outra oportunidade, não sei nem se entro, né, em algum dia nesse assunto aqui, mas vamos então prosseguir e para não fugirmos do propósito desse pequeno vídeo. A Semente da Serpente é doutrina 100% escriturística. Primeiramente por quê? Porque Gênesis 3, 14 e 15, nem precisaríamos ler o 14 e o 15. O 15 já fala da semente. Então, mostra sim que há semente da serpente. Senão não haveria sentido de Deus dizer que ia colocar ódio ou inimizade entre as duas sementes. Então, quem fala de semente, tanto da mulher quanto da serpente, é o próprio Deus nas Sagradas Escrituras. Agora, é claro que nem todos podem receber esta palavra. Não estou tratando aqui de pessoas que dizem, eu não creio na Bíblia, então não é para você. Pula este vídeo, fique tranquilo, vai tomar um suco, fica de boa, e essa seara não é para você, não está tratando com você. Mas, para quem crê que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então é para esses que estou falando, para ajudar a afirmar na fé. Eu não posso ajudar ninguém, mas eu posso ler as Escrituras, explaná-las, e Deus pode fazer a obra sim, porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora veja bem, assim como a fé é pelo ouvir a palavra de Deus,
A dúvida, a incredulidade também é pelo ouvir, só que o ouvir não a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra da serpente, uma explanação proveniente da linhagem da serpente, ela tem o intuito de invalidar, de neutralizar os efeitos da palavra de Deus. E ela faz isso com toda a sua maestria, mas é claro que vai terminar perdendo, porque já nasceu para perder, né? Bem, vamos aqui então. Gênesis 4, 25. Em Gênesis 4, 25, só confirmando aqui, né, sobre esses assuntos, aqui a Bíblia diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Bem, a Bíblia disse que Sete, o filho de Adão que veio em lugar de Abel, Deus me deu outra semente. Então, Sete é uma semente. E encontramos que aqui não é uma semente de pera, de maçã, de caju, mas é um filho, um humano, que nasce ali de Adão e Eva e é chamado de outra semente. Não teria sentido dizer outra se Abel não fosse semente. Então Abel foi morto, mas era uma semente. E Sete é outra semente. Então já estamos começando a ver pelas Escrituras que a doutrina da semente, tanto da mulher quanto da serpente, é doutrina escriturística. Vamos prosseguir. Gênesis 7, verso 3. Claro que estou deixando muitas escrituras, terei que fazer isso, tá? Porque senão eu não consigo prosseguir. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Aqui é quando Noé e sua família entram na arca. Então Deus diz que para que a semente fosse conservada em vida sobre a face da terra, então colocasse aqueles animais para dentro, inclusive aves, para dentro da arca. Então você viu aqui mais uma vez a confirmação de que a semente pode ser sim uma semente de laranja, uma semente de milho, sim, mas nesse caso, nesse contexto em que estamos tratando, trata-se de vida, tanto humana quanto animal são semente. Isso está ligado lá com aquela questão do sêmen, da semente, que eu disse no início, que você vai pesquisar por você mesmo, por você mesma. Prosseguindo, Gênesis 9, verso 9, aqui, Gênesis 9, verso 9, diz assim: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Aqui é o pacto que Deus faz com Noé. Então, mais uma vez, e com a vossa semente depois de vós. Claro que está falando sobre a semente humana agora, que Deus, através de Noé, dos que foram preservados dos efeitos do dilúvio. Então isso é para cumprir aqui esse pacto que Deus faz com a semente, que são pessoas, são seres humanos. Bem, aqui no Antigo Testamento, claro que eu poderia percorrer muita coisa, mas eu vou encerrar a parte do Antigo Testamento em Malaquias capítulo 2 e vou prosseguir com algumas escrituras no Novo Testamento também, tá? Aguarde, mas brevemente estaremos encerrando. Malaquias capítulo 2, verso 15. Malaquias capítulo 2, verso 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Bem, fez um sobejando-lhe espírito. Falando de quê? De Adão. Fez um homem com uma parte hardware, uma parte corpo, carne, mas uma parte espírito. E querendo o quê? Que viesse uma geração, uma semente de piedosos. Agora você sabe que houve interrupção, houve miscigenação, mistura, né? Melhor dizendo, e então aconteceu tudo o que aconteceu. Mas o desígnio de Deus anteriormente era que ele desejava uma semente de piedosos. Inclusive, me permita ler na versão católica. É uma tradução bastante antiga, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver, não sei se eu mencionei aqui.
é bastante antiga. Há uma parte que ela diz a época aqui da 1957. Esta aqui é de 1957, mas já foi uma reedição, né? 47ª. Certo, mas não vamos ater aqui a dados técnicos, essas coisas. Malaquias 2, verso 14. Não, verso 15, né? Eu disse. Porventura, não fez ele um só ser, com carne e sopro de vida? E para que pende este ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. Muito bem, então por que razão as Escrituras trataram dessa questão da fidelidade e da infidelidade conjugal? Então, claro que isso evoca, isso lembra lá o passado da serpente, sim. Mas vamos prosseguindo agora. Agora vamos prosseguir na edição de João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, uma das mais utilizadas. E você pode depois fazer por si mesmo estudos, né, sobre este assunto. Vamos agora para Mateus capítulo 13. São Mateus capítulo 13. Eu vou tomar aqui verso 36 a seguir, vou ler um pequeno trecho. Toda a construção escriturística aqui em cima está voltada para este assunto de semente, tá? Vindicando, fortalecendo esse ponto aqui da linhagem, da posteridade, né? Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa, que é a colheita, é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, eu li do verso 36 ao verso 43 de São Mateus 13. Então, você viu aqui Jesus colocando quem são essas sementes, não é isso? Filhos de Deus, filhos do diabo, quem semeou um, quem semeou o outro, e mostrou todo o curso e no final as consequências, né? Como que finaliza todo este assunto. Não tem o objetivo de pregar neste vídeo, mas de expor a palavra dessa forma. Vamos então para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, nós já vamos aproximando do nosso encerramento. 2 Coríntios 11. Versos 2 e 3 de 2 Coríntios. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Muito bem, 2 Coríntios 11, versos 2 e 3. Então você vê que a Igreja de Jesus Cristo, tipificada como uma virgem pura, para um marido, a saber, a Cristo. E o temor de Paulo
era que assim como a serpente enganou Eva, então que a serpente viesse também a apartar, usando o quê? Os sentidos. Todos nós temos 5 sentidos naturais, e visão, olfato, paladar, tato, né, audição, e a serpente vem através de um desses canais e fazer você arrazoar contra a palavra de Deus e apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Bem, vamos agora para João, 1 João capítulo 3, versos 7 a seguir, até o 15, né? Nós vamos ler na carta de João, 1 João, né, por assim dizer. 1 João capítulo 3, versos 7 a seguir. Dentro desse pequeno trecho, prometo também não vou pregar, mas eu vou ler, talvez algumas rápidas e poucas considerações aqui. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Agora, pecado no sentido aqui é incredulidade, tá? Então o Filho de Deus, ele não peca por incredulidade. Erra por fraqueza, volta atrás, pede perdão. Esses dias vi a humildade de um precioso irmão, eu não conheço pessoalmente, mas vi na internet, ele pedindo perdão de uma coisa tão que nem precisa, não precisava e nem precisa. Filho de Deus não precisa se humilhar perante a serpente, pedindo perdão para a serpente em hipótese alguma. Mas eu vi ali aquele gesto de humildade, né, daquele precioso irmão que combate nessa mesma batalha que estou combatendo aqui. Deus te abençoe, irmão. E todos os irmãos e irmãs, né, todos vocês combatentes da fé. Porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, tem ou não tem 2 linhagens de filiação e de paternidade? Então, longe de discutir isso aqui, não tem que se discutir. Manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim. Veja bem, aqui é 1 João 3, verso 12, ó. Não como Caim, vírgula, que era do maligno. Então Caim, as Sagradas Escrituras diz que Caim era do maligno. E na parábola lá do joio, do campo, Jesus falou sobre os filhos do maligno. E matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Tá, então eu li 1 João, capítulo 3, versos 7 ao 15. Agora é claro que onde há arrependimento, há perdão. Se Caim era um homicida, mas se ele se arrependesse, haveria remissão para ele, a Bíblia diz. Se bem fizeres, não haverá remissão para ti? Uma interrogação. Agora, se mal fizeres, o pecado jaz à porta. E Caim não se arrependeu. Ele caiu o seu semblante, ficou chateado, mas não se arrependeu. Agora encontramos que aqui fala que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Mas então pessoas que cometeram crime de homicídio não vão ser salvas? Se for uma alma predestinada por Deus para a salvação, ainda que passou por todos os pecados, os erros dessa vida, como aquele ladrão lá na cruz, ao lado de Jesus, ele reconheceu o seu estado ali. E ele reconheceu também a sua filiação, a paternidade de Deus na sua vida. E ele então herdou o paraíso juntamente com Jesus. E encontramos que pessoas que passaram por esse deslize aqui do homicídio, mas eram vidas predestinadas e elas voltaram atrás, consertaram, choraram lamentavelmente, amargamente o seu erro e obtiveram perdão e sim
herdaram a salvação, sim. Agora, todo homicida, como Satanás, que é homicida desde o princípio, e que não se arrepende, são irreconciliáveis, irretratáveis. Então, a sorte dessa pessoa será como a de Caim também, apartar-se de Deus. Prosseguindo, agora Apocalipse capítulo 12, eu terei apenas algumas escrituras em Apocalipse e vamos encerrar. Apocalipse capítulo 12 é somente para fazer aqui a conexão, para você ver que a serpente lá no Éden, a Bíblia chama de antiga serpente. Para que falar antiga se tivesse somente um tipo de serpente? Sabemos que antes de ser amaldiçoada, Deus não descreveu a forma física da serpente, mas ela não era um réptil, ela não andava sobre o seu ventre, senão não faria sentido a maldição sobre a serpente. E é bem aí que formou o buraco, a lacuna, e que a biologia e todo o ramo científico estuda desde os protozoários, desde o reino dos unicelulares, como eu falei no início, e vai olhando e encontrando espécie cada vez umas mais aperfeiçoada que a outra. Vem Charles Darwin e faz a sua classificação da evolução, dizendo que um animal se aperfeiçoa e se transforma no próximo. Não cremos dessa forma, tá? E tudo com muito respeito aos estudos, né, daquele estudioso, mas cremos que Deus criou espécies, e criou espécies, e criou espécies, e criou espécies em graus mais evoluídos, e chegou a uma certa altura que o mais astuto e o mais aperfeiçoado de todas as alimarias que o Senhor Deus havia criado é a serpente. Agora, não é o William Branham, não sou eu. As escrituras aqui dizem que, ora, a serpente era o mais. Ela não era o menos, era o mais. Agora, e por que você não encontra mais esse animal que está tão próximo do ser humano? Porque o ser humano é o topo. Porque Deus deu um sumiço naquele elo. E deu um sumiço que até hoje, nem física, nem metafísica, nem a alquimia, nem ninguém conseguiu e nem consegue achar. E quem deveria buscar isso e tentar ajudar, está tentando tumultuar e atrapalhar. E confesso que eu compartilho aqui com vocês a minha alegria quando vi esse buraco, essa lacuna na classificação científica dos seres vivos, e precisamente ali nos animais, e ali eu vi, é aí. Ah tá, e quando também vi que é impossível cientificamente nascer um ser humano vindo de um animal na corrente atual, na parte que está conhecida pelo ser humano. Mas quando um ser admitido entre o chimpanzé e o homem, e esse ser é dito na Bíblia que o mais astuto, e esse ser é a serpente, cuja estrutura óssea fora mudada. E aqui não está a interpretação nem minha, nem de William Branham, nem de ninguém. Aqui está que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Certo? Então, quem chamou a serpente de diabo, de Satanás? Eu até pensei em montar tipo uma equação, alguma coisa assim, ou uma lista de sinônimos. Serpente, que é igual dragão, que é igual Satanás, que é igual diabo, e assim sucessivamente. Então você viu aqui, só lendo as escrituras. Então essa serpente, que tem todo o interesse em se manter escondida, para dar os seus botes, ela está sendo exposta, porque Gênesis é o livro semente, é o livro do início das coisas, mas Apocalipse é o livro da revelação, ou das revelações. Ele mostra, como mostrou aqui, e tudo que a serpente quer é não ser mostrada, não ser revelada, porque ela trabalha no engano, na obscuridade. É por isso, eu sei que aqui eu até dou razão para a serpente ficar tão brava, porque ela conseguiu se manter escondida. Nem os seminários, nada conseguiu trazer isso à luz. Mas um corajoso servo de Deus, encorajado pelo Espírito Santo, o profeta de Deus, nesses últimos dias, Deus tem usado aquele servo para bravamente mostrar essas coisas. E não importa o quanto essa doutrina seja combatida, ela é a verdade. Bem, Apocalipse 12, 9. O verso 15, só para dar mais uma confirmada aqui. E a serpente, que você já viu todos os sinônimos aqui, né? E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher. Ó, então sempre está na posição de atrás. Nunca a serpente está na frente. Sempre a semente da mulher está na frente, né? E acima. E a semente da serpente está atrás. Atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Certo? Então, esse interesse onde
tudo quanto é espírito, gnósticos, agnósticos, todos saíram das suas tocas e estão todo mundo gravando, todo mundo fazendo essa campanha, uma força-tarefa, para tentar tirar a fé de rapto, a fé de arrebatamento da noiva. Um vem e diz, o profeta chamou a igreja de Cristo de noiva. Olha, isso está errado. Errado? Ou vocês são cegos? Bom, vamos então agora para Apocalipse 20 e aqui vamos encerrar esta parte. E que Deus complete as suas bênçãos na vida de cada um de nós. Apocalipse 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Somente aqui, Apocalipse 20, verso 2. Só para você ver um pouquinho, tem muito mais coisa, mas para você ver o desfecho, como que é a finalização deste assunto. Que Deus abençoe você, prezado ouvinte, e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.